Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 5 de Futebol no Coração. Estamos cá no quinto episódio já desta podcast, já está a se tornar um hábito às sextas-feiras. Hoje trazemos um jogador que também já está a entrar na fase final da sua carreira, pelo menos julgo eu, não é? Trazemos aí a maçã podre, o João Moutinho. A fase final é relativo, mas sim, boas pessoal. Já estamos nós Uh, no quinto episódio. João Moutinho, tu és maçã podre ou ainda estás bom para jogar futebol? Ainda boa seleção, sou titular no sétimo classificado da Premier League. Acho que Massá Podre não cheguei a esse ponto. Mas já chegaste. Pelo menos foste apelidado disso. Essa alcunha está mal dada, não reflete a minha qualidade como jogador. Mas pronto, É para esquecermos, é isso? exatamente, se Muito bem. esquecido. Moutinho, pronto, desde já agradeço a oportunidade que tu tens em participar no episódio daqui da nossa série. João Moutinho, tu tens um passado, não é, ligado ao Sporting e ao Porto em Portugal. Claro que também tens mais equipas, atualmente nem estás em Portugal, mas tens estas duas ligadas ao nosso campeonato. A nível do Porto, que foi o teu último clube, tu estás a acompanhar o que é que o Porto está a fazer, o Porto de Sérgio Conceição, gostavas de ter sido treinado pelo Sérgio Conceição? Tenho acompanhado, sim, continuo a acompanhar o futebol português e tenho um carinho especial pelo Porto e pelo Sporting, obviamente, o meu clube de formação. Tenho acompanhado e teria um certo gosto de se treinar pelo Sérgio. Eu gosto do estilo acelerado da equipa e, como sempre, fui um médico que tinha, apesar de muita técnica e muita visão, muita raça. Gostaria de ter experimentado o estilo do Sérgio e tenho gostado dele, da prestação dele como treinador do Porto. E clube? Tu passaste no Porto numa fase em que não era assim tão má a nível financeiro, mas atualmente achas que o Porto tinha capacidade para te contratar, para te pagar o salário? Depende. A realidade é, se eu voltasse para Portugal, obviamente seria com um ordenado mais baixo do que o que tenho agora no Wolverhampton e o que tive no Mónaco. Mas também não, essa relação, essa situação financeira, acho que o clube não iria atrás de um jogador se não tivesse uma capacidade financeira para ele. Obviamente, nos últimos anos não tem estado muito bem, independentemente se é a gestão do clube, se é não aproveitarem certas oportunidades, seja o que for. O clube neste momento não está numa disposição de contratar jogadores com mais alguma idade, será que não se esperava que voltassem para o campeonato português. Muito bem, olha, nós no dia em que estamos a gravar isto foi anunciada a contratação do Zaidu, fala-se que também está próximo o Taremi, ou seja, contratações como a tua, ou seja, o Porto foi contratar a um clube do próprio campeonato. Tu és dessa filosofia de contratar jogadores dentro do próprio campeonato, o que é que tu achas acerca disso? Se me perguntassem há uns anos, diria que não, porque via-se que o Porto apostava muito no mercado brasileiro, no mercado colombiano e argentino e dava muitos frutos em termos financeiros e em termos de jogo. Mas hoje em dia, visto que os mercados estão sobrevalorizados, jogadores da Colômbia saem por 10, 15 milhões, o Uribe com 29 anos saiu por 10. Uh, Entende-se a aposta no campeonato português, há muita qualidade no campeonato português, que não tanto potencial, obviamente sai do 23 anos, não vejo muito nele do que ele fez até agora, mas se o clube viu e achou a contratação acertada, decisão é do clube. Taremi é um jogador que obviamente está atualmente no auge da sua carreira, com a idade que tem, acho que penso que tem 28 ou 29 anos. Uh, Parece ser um jogador de qualidade, o Taremi, bom finalizador, não tão mau técnico como o que pensam, e muito bom no ar, acaba por encaixar bem no estilo do Sérgio, jogando à beira de um ponta-lança mais móvel. E o Zaidu, acho que a minha opinião será que ele irá ser um suplente. Agora será da Alex Telles ou será de outro jogador, mas penso que ele não virá para titular. Muito bem, olha, tu por acaso dizes e referes, e bem, talvez, não é? A questão de dar frutos, e tu também deste frutos, não é? Que tu és a maçã podre. Mas, ó Moutinho, tu dizes-me uma coisa: tu achas que o Porto tem a capacidade de lutar do início ao fim com o Benfica, ou achas que vai ser um campeonato que o Porto não vai ganhar? Depende muito do foco do Benfica, porque eu penso que o Benfica fazendo este plantel, e obviamente andou na procura do Cavani, fazendo um plantel como o que fez, com um investimento tão grande, obviamente o campeonato vai ser a principal preocupação deles, mas para o foco, mas acho que a Europa também vai interessar muito. E se houver demasiado interesse do Benfica na Europa, poderá perder alguns pontos no campeonato desnecessariamente, mas acho que sim, acho que irá ser um campeonato renhido entre os dois. O Benfica, uma equipa com um 11, se não estou em erro, 4 ou 5 jogadores novos entrar no 11. Realmente não é fácil ganharem logo química entre eles todos, ganharem.
terem uma estrutura do 11, obviamente os jogadores com muita qualidade acabam sempre por conseguir resolver isso. Acho que no início possivelmente o Benfica poderá entrar a demolir ou entrar mal. Tem essas duas opções. Enquanto eu acho que o Porto vai entrar num ritmo mais calmo, como costuma começar os campeonatos, que sejam não tão bem como em anos passados, no meu tempo, por exemplo, mas acho que vai ser renhido até ao fim. Muito bem. Olha, Moutinho, estivemos agora pronto, a falar do Porto. Antes do Porto, tu passas pelo Sporting, aliás, passas e fazes a formação, não é? A tua formação é feita no Sporting. Como é que tu estás a ver as possíveis saídas que se fala do Acunha para o Sevilha, do Eduardo, o médio, que também pode acompanhar já a transferência confirmada do Bataglia? Como é que tu estás a ver aí as saídas por parte do Sporting? O Acunha, acho que, apesar de não o ter assim em tanta conta como se calhar é visto em Portugal, é um jogador com qualidade, com muita raça, especialmente e que faz várias pessoas em campo. Era um jogador que já havia algum mercado por ele, um jogador que, pelo menos em termos de mercado, já teria ultrapassado o nível do Sporting. E obviamente a situação que tem acontecido com o Ruben Amorim já foi bem detalhada, não é uma situação de jornal, uma situação detalhada mesmo de falta de pagamento. O Sporting precisa de fazer vendas, até porque fez algumas contratações. Não, nada de extravagante, sem ser o Pedro Gonçalves, que foi uma grande contratação do Sporting. Acho que a saída do Bataglia, se saiu o Eduardo Henrique, vê-se um bom meio campo do Sporting. O Sporting tem bons jogadores na formação do meio campo. Miguel Luís, Daniel Bragança, jogadores com muita qualidade. Daniel Bragança acabou de ser o melhor o jovem jogador do ano da segunda liga. E o Sporting com Pedro Gonçalves, com Wendel, acaba por ter aí logo duas peças muito boas para o meio campo, por isso compreende a saída do Bataglia. Olha, e te referes do Pedro Gonçalves e por acaso até se fala que o Pedro Gonçalves pode ser um jogador parecido com o que tu foste, não é, no Sporting e a nível do que é que pode dar ao jogo mesmo do Sporting. Tu referias, e bem, uma pergunta que eu ia te fazer, que era a do Ruben Amorim, ou seja, um treinador, também já foi jogador, mas um treinador a custar 10 milhões que já pode ir para os 16, ou seja, um treinador vai sair caro. Vai sair caro e não é investimento para um clube português fazer. O Jesus, quando foi para o Sporting, Jorge Jesus, foi um investimento extravagante, mas fez o Sporting a apostar as fichas no campeonato, não deu certo, não por culpa dele, mas não deu certo. Deu errado para um antigo convidado teu, para o Breno Ruiz, mas é o que é. Vale o que vale. Agora, acho que é um investimento. O Ruben Amorim é um bom treinador, mas não via nenhum clube de fora a fazer esse investimento, quanto mais um clube português, quanto mais o Sporting, que é sempre visto como um dos três grandes, o que menos capacidade financeira tem. E a realidade é, viu-se que o Sporting não conseguiu suportar o encaixe financeiro que ia ser, porque o encaixe, neste caso, que iria ser do Braga, porque já em juros já vai um valor enorme e ainda pode aumentar cada vez mais. Como disseste bem, de 10 milhões passou para 16. Se não estou em erro, acho que se demorarem mesmo mais um tempito a pagar, pode passar para 20. 20 milhões para um treinador. Entendo que é um treinador de qualidade, mas é um risco muito grande do Sporting. Muito grande. Sim, até porque lá está, se ascender aos 20 milhões, tu estás a pagar dois a Ruben Amorim, ou seja, podes despedir um e bem o outro. Mas a questão também é, mesmo que seja aos 16 milhões e mesmo os 10, na altura saiu, lembro-me perfeitamente, saiu o André Vilas Boas do Porto por os 15, já não seguiu a carreira que tinha, ou que tinha sido potencial, mas já tinha ganho título, já tinha ganho até uma competição europeia, e o Ruben Amorim mostrou um grande trabalho no Braga, mas sem um título a sério, ganhou a Taça da Liga, mas não é um título, digamos assim, comparados com os Vilas Boas, ou seja, a nível de valores da transferência. Mas, por exemplo, Moutinho, fala-se, e olha, até são dois clubes em que tu passaste, fala-se das finanças, ou das dificuldades financeiras do Porto, mas o Sporting também não está muito melhor, mesmo com as próprias dívidas, não é? O Porto vem muito de os anos seguidos sem ganhar o campeonato, fazer investimentos grandes e a perda de jogadores a custo zero, jogadores que custaram valores altos, como o Herrera, o próprio Guerreiro Reis não deu muito e saiu a custo zero e foi um jogador carito, acho que foi 8 milhões, não estou em erro, ou 6. Brahimi, Marcano na altura, agora regressou. Acaba por ser, a de Sporting acaba por ser, e apesar de ter pena dizer isto, acaba por ser Bruno de Carvalho, com negócios que não lembram a ninguém de ficar a dever dinheiro a certas pessoas, Doyen, etc. E em alturas que o Sporting fazia dinheiro, caso do Rojo, fazia dinheiro e tentava fazer o máximo possível e a fazer isso acaba por perder ainda mais dinheiro, porque ia pagar em dívidas, ia pagar em taxas de falta de pagamento a Doyen e etc. E viu-se que o Sporting não está a gerir bem nos últimos anos e foi visto claramente, eles não tinham capacidade financeira para fazer o que fizeram com o Ruben Amorim e temos que relembrar, falaste bem de Vilas Boas sai para o Chelsea, um dos clubes com mais dinheiro do mundo, possivelmente
o terceiro ou quarto clube que mais dinheiro gastou no mundo nos últimos anos. E sai um Vilas Boas que tinha ganho num ano de treinador, para já que tinha tido muita experiência com o Mourinho, no staff fazer parte do staff do Mourinho. Um treinador que num ano pega num Porto que não tinha sido campeão e ganha um campeonato convincentemente. Faz 5-0 na Luz contra o 5-0 no Dragão contra o principal rival. Ganha uma Liga Europa convincentemente também. Acaba por ser dois parâmetros diferentes. Obviamente no Ruben Amorim não se espera que ganhe muitos troféus no Braga. Fez um bom trabalho e sim, era para sair para um grande, mas não era para aquele valor. Pois, lá está, e atrasa o pagamento, atrasa tudo, não é? E ainda para mais, se confirmar, imagina que na próxima temporada o Ruben Amorim não ganha nada. Imagina com este investimento, vai ser o Deus me livre, não é? E ainda por cima para o Barandas, vai ser o culminar dele, provavelmente. Agora, uma questão que eu ia te perguntar, porque tem sido também falado, nestas transferências que o Sporting tem, digamos assim, não é ajudado, mas que tem desviado os jogadores do Porto para o Sporting, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, fala-se que o Antero Henrique tem estado a fazer o intermédio das negociações. O que é que tu achas do Antero Henrique, se confirmar, e se for verdade, não é? Claro que isto é um rumor, o que é que tu achas sobre isso? É uma grande perda do Porto. Não há muito mais a dizer. Ele foi embora do Porto por problemas, na altura penso que é do Roland Lopetegui, deram mais controlo a um treinador do que a um diretor desportivo. Isso não se vê nos clubes portugueses, isso vê-se nos clubes como o Real Madrid, etc. Quando é um treinador como um Zidane, um Ancelotti, um Barcelona quando tinha Guardiola, mesmo Tito Villanova, esses treinadores de classe mundial, normal terem mais controle do que um diretor, principalmente o diretor pouco vai ter, é mais imagem do que outra coisa. Agora, um treinador como o Lopetegui na altura, o Antero, como é óbvio, viu que tinha mais qualidade a contratar do que o Lopetegui, viu-se muitas contratações más da parte do Porto na altura. E o Antero, se não estou em erro, passa no PSG depois. A experiência também não foi muito boa porque no PSG também pouco controle tinha. Justamente na altura, penso que a transferência de Neymar ele não era muito a Neymar, favor da transferência. exato. E agora, se houver mesmo uh, algo dele a trabalhar com o Sporting, é simplesmente uma perda do Porto e é um ganho muito grande para o Sporting. Viu-se o Antero anos e anos e anos a ser o principal contratador do Porto e a fazer um trabalho excelente. O Porto, em 10 anos, de 2004 a 2014, faz quase 800 milhões em vendas. Pois. Alguma coisa aí estava a correr bem e ele era o principal em termos de olheiros e era o principal em termos de contratações. Lá está, é o super diretor desportivo, ou seja, fazia a parte das vendas, a capacidade negocial e depois também tinha a capacidade de avaliar os jovens, ou seja, a parte dos olheiros, como se fosse um olheiro-chefe. É assim, eu também concordo contigo, ou seja, se o Antero Henrique estiver de facto e se confirmar esse rumor a ajudar, entre aspas, o Sporting a desviar os jogadores do Dragão, é uma boa colaboração para a parte do Sporting. João Moutinho, queria-te fazer uma pergunta. Um assunto que ao dia de hoje que estamos a gravar e que estamos a falar e estamos a ter esta conversa tem sido bastante falado, que é o Messi. O Messi, pronto, escusa as apresentações, não é? Como é lógico, como tu, não é? Fala-se Messi fora do Barcelona. Como é que tu achas que se sair o Messi ou se sair o presidente, né? Porque também se fala nisso, qual é que tu achas como é que o Barcelona vai viver os próximos anos do clube? Eu até há bem pouco tempo, ou seja, até o dia de ontem, hoje, não me acreditava muito nos rumores do Messi querer sair assim à força toda, porque não havia nada da parte dele diretamente dito ao público, mas com o comunicado que a Federação Espanhola, a Federação da La Liga fez, nota-se que já há aí um entrave ali, que, o Barcelona, que ele quer mesmo sair e que o Barcelona não quer deixar, sem ser por 700 milhões. Eu o que vejo disto é que o presidente do Barcelona, isto é uma opinião rápida, há eleições em março, jornadas em março de 2021. E eu acho que ele sabe que se não deixar o Messi sair agora, vai perder o custo sério. Mas ele se deixar o Messi sair agora, ele tem que se demitir. Porque vão obrigá-lo a demitir. Se ele vai perder o cargo, ele vai receber ódio, 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 ódio e não vai haver hipótese para continuar no cargo. Quando se o Messi sair a custo sério, ele tem até março. Tem até março ali a receber algum dinheiro. Agora, como o Barcelona irá fazer o ponto? É o Barcelona tem uma formação excelente, continua a ter. Riqui Puig, Carlos Adenha, neste momento Ibrahim Moriba, o Pedri, contratado de Las Palmas, Trincão, já não sei da formação, um jovem. Tem muitos jovens de qualidade, fala assim de Donny van de Beek, que está entre ali o Manchester United. O Barcelona vai ter que assumir que vai estar 2 ou 3 anos mais fracos. Mas já na era, quando entra o Guardiola, o Barcelona não tinha muita formação e vias que o plantel do Barcelona era um plantel decadente, um plantel com certa idade. Começam a aparecer muitos jogadores da formação e o Barcelona entra numa era demolidora, que ganha, se não tenho erro, Guardiola 2 Ligas dos Campeões e chega à final de mais uma. Em 4 anos acho que ganha duas e vai a uma final. Foi uma era demolidora do Barcelona e viu-se que na altura era a aposta na formação, porque tinham Victor Valdés da formação,
Piqué da formação, Puyol da formação, Busquets da formação, Messi, Xavi, Iniesta da formação, Pedro Rodrigues da formação. O Barcelona vai ter que correr esse risco e arriscar estar 2 ou 3 anos mais fracos. Porque já se tiveram agora uns anos mais fracos, 2 ou 3 anos não faz assim tanta diferença. Eu sei que é um clube grande, mas vejo que eles têm que apostar na formação e apostar nas contratações jovens. Certo, até porque, lá está, tu referes bem o período Guardiola e desde então nunca mais foi o que foi numa Liga dos Campeões. E a Liga dos Campeões com o Barcelona é o que tem que conquistar ou é o que tem que lutar. Mas tu, na tua opinião, Messi fora ou Presidente fora? Até porque eu acho e concordo contigo, se sair o Messi primeiro, o Presidente acaba por sair por causa das eleições. Ou seja, numa cartada saem os dois. Se sair o Messi primeiro. Agora, se sair o Presidente, sai só o Presidente, não é? Ou discordas da minha opinião? Eu acho que se o Messi sair nesta janela de transferências, o presidente sai também. Se o presidente sair só o presidente, acho que há uma hipótese do Messi ficar, mas acho que é muito baixa, porque acho que primeiro o Barcelona não é só o presidente, obviamente que é um dos maiores, mas considero que não seja só o presidente. Se o Messi ficar na janela de transferências e for embora a custar no final da época, que eu duvido que aconteça, vai ser um descalabro, porque a realidade é que perdendo o melhor jogador de sempre da história do clube a custo zero, com ele a forçar a saída, bem a quem vier, a mística do Barcelona fica perdida. Pois, isso também é uma verdade. E tu sempre viste o Messi no Barcelona, né? Toda a gente viu sempre o Messi no Barcelona, mas tu achas que há mais pessoas a adorar e a amar o Messi ou a amar o Barcelona? O mais do Messi, não é? Mais ou menos. Sim. O Até porque Messi e o Ronaldo não. são Diz, dois diz, talentos diz. transdimensionais que qualquer clube que eles vão no mundo vai haver sempre mais adeptos deles do que desse clube. Sim, Porque até tens muita gente que não vê futebol regularmente, mas sabe quem eles dois são e aprecia. pois, e era isso que eu ia dizer, e agora nos últimos dias que é mais falado este assunto, vemos adeptos à porta do estádio a chorar, e é por uma questão do Messi sair, não é por uma questão do presidente, não é? Porque se fosse o presidente eles até levavam ao aeroporto, se Os ele for para outro bombos. país, exatamente, exatamente. João Moutinho, agora falando mais sobre ti, tu já tens uma boa carreira, claro, uma carreira de prestígio, com muitos títulos, tu começas na formação no Sporting, passas com a transferência um bocado polémica para o Porto, mas depois tens a saída para o Mónaco. Como é que tu viste essa saída do Mónaco? O que é que tu analisaste e como é que vivencias e falas sobre o teu momento no Mónaco? O que é que tu achaste de ter estado em França? França, apesar do Mónaco ser um clube que não tem assim muitos adeptos, era um clube que a visão do clube era muito boa. Na altura tinha feito já a contratação do Falcão. Na altura já estava planeada fazer contratações como o Falcão foi feito depois. Comigo foi o meu companheiro na altura, o Rames Rodrigues. Via-se que aquela equipa tinha um plano muito bom. Depois houve alguns problemas ali em termos de financeiros da parte do presidente, mas viu-se que a aposta depois seria a formação. Depois, obviamente, aparece um dos melhores talentos do futebol atual, o Mbappé. Gostei da minha passagem no Mónaco, achei que foi. Tivemos, obviamente, o título, que foi aquela peça que faltava, aquela corrida na Liga dos Campeões. Tivemos um ou outro ano mais em baixo, mas depois recuperámos e naquele meu último ano, o penúltimo ano, fizemos um ano incrível. Uh, a passagem por França foi, sem dúvida, que foi uma experiência diferente. Quando saí do Porto, muita gente ficou surpreendida por ser para o Mónaco. Obviamente que havia um investimento grande, mas não era um clube com muita reputação na altura, tanto eu como o Ramas. Mas gostei da prestação que nós tivemos enquanto eu estive lá e gostei da passagem, sem dúvida. Muito bem, e até foste treinado pelo Leonardo Jardim, não é? Também é que tu tens sempre uma questão de estar sempre ligado a vivenciar balneários com pessoas portuguesas, colegas de equipa, treinadores, staff. Tu atualmente estás no Wolverhampton, não é? Estás com 33 anos no Wolverhampton. Tu foste campeão nacional com o Porto e com o Mónaco, não foste pelo Sporting. Achas que vais ser campeão com o Wolverhampton ainda? Não é um objetivo nosso, porque sabemos que é um bocado irrealista. Não temos capacidade com a maioria dos pontos da Premier League, mas não é adorável, obviamente, mas não vejo isso a acontecer no futuro próximo. Quem sabe? Nunca se pode dizer nunca. O Leicester foi campeão, ninguém esperava. 20 anos antes foi o Blackburn, campeão, ninguém esperava. Nunca se sabe. Mas acho que o nosso objetivo no Wolverhampton, este ano falhámos a Europa por pouco. O objetivo para esta época e nas próximas será tentar assegurar um lugar definitivo na Europa, tornarmos possivelmente o sexto ou sétimo clube da Premier League, ou seja, aquele clube que fica sempre com uma vaga na Europa, seja a última, seja a primeira.
Muito bem. E, por exemplo, como é que é ter vários colegas portugueses? Ou seja, atualmente tens o Rui Patrício, tens o Ruben Vinagre, tens o Ruben Neves, o Paulense, entre outros. Como é que é essa sensação de estares noutro país e teres os colegas que falam a mesma língua que tu? Facilitou muito, como é óbvio, a comunicação. Os jogadores arranjam sempre alguma maneira de comunicar, mas obviamente com pessoas do mesmo país é sempre mais fácil. E gosto do facto de haver muitos portugueses, tanto no Wolverhampton como no resto da Premier League, porque mostra a qualidade que as nossas camadas jovens tiveram nos últimos anos. Tiveram há uns quantos anos comigo e com o Rui, e a geração do Ruben Neves, Ruben Vinagre, agora com o Jota, Odiense, Pedro Neto, com Bernardo Silva no Manchester City, Cancelo também no Manchester City, nota-se, Bruno Fernandes no Manchester United, nota-se que os clubes de fora cada vez mais apreciam as camadas jovens portuguesas e cada vez mais há uma aposta nas camadas jovens portuguesas, seja pelos três grandes, seja pelos clubes de fora. Ó Moutinho, tu dizes palavrões em inglês ou em português? Em... Depende. No jogo em Inglaterra eu digo em inglês, fora isso digo em português. Marega ou Adama Traoré? Ah, lá uma outra hora. E já agora, Ruben Neves contigo no Porto ou Ruben Neves e tu só no Wolverhampton? Gostavas de ter jogado com o Ruben Neves no Porto? Uh, Gostava, acho que é sempre bom ter jovens no plantel com qualidade, é sempre bom dar aquela mentoria aos jovens, dá sempre uma sensação de cumplicidade e dá sempre uma sensação de felicidade de saber que há pessoas a olhar para ti como o mentor deles. E acho que o Ruben saiu prematuramente do Porto e que se calhar se tivesse se calhar mais alguns mentores à volta, possivelmente não teria saído tão cedo, mas obviamente não foi escolha dele, isso também foi escolha do clube. Mas E, sim, gostaria de ter jogado com o Ruben Neves no Porto. e para neste tipo de perguntas, Vítor Pereira, Leonardo Jardim ou Nuno Espírito Santo? Aqui como treinador atual, no Espírito Santo. Sim, até porque se ele estava a ouvir isto, não é? Também convém que tu digas dele, não é? Não, eu não perco lugar. Moutinho, aproxima-se no próximo ano, em 2021, o Euro 2020. Eu sei que isto pode ser um bocado confuso, mas tu também és inteligente como eu. O que é que tu achas? Primeiro, se vais ser convocado, tens a esperança de ainda seres convocado para o próximo europeu, que é um europeu que a seleção vai defender, não é? O título. O que é que tu achas e prevês a seleção atual e as próximas gerações? O sub-21, o sub-20? O que é que tu achas sobre a seleção atual e nos próximos anos? Uh, Vou bater na madeira, rezar que nada aconteça de termos ilusões, seja a mim, seja a quem for. Se for convocado, é a minha expectativa, é conseguir ser convocado e conseguir, se não for titular, jogar, minimamente. Se não for convocado, a maior das sortes a quem for, há muita gente com qualidade, especialmente o meio campo da seleção portuguesa neste momento é um dos melhores meio campos do mundo em termos internacionais. E é o que tiver que ser, nós vamos para lá, obviamente com o nosso selecionador, depois do que aconteceu no Euro 2016, temos expectativas ainda mais altas, mais pressão em cima de nós, e vamos para lá com a expectativa que conseguimos fazer tudo. Tudo. Vencemos a França no Euro 2016, 2 anos depois ganhar o Mundial, por isso conseguimos ganhar praticamente a melhor seleção do mundo, na altura. Vamos com a confiança que conseguimos ganhar a qualquer um. Mas, por exemplo, a nível das próximas gerações, o que é que tu achas que poderá surgir de talentos? Como é que tu tens, se é que tens analisado também os sub-20, os sub-17 e por aí fora, o que é que tu achas sobre isso e qual é que achas que vai ser o jogador que ainda não está na seleção principal, na seleção A, que pode, dentro de poucos meses, poucos anos, já jogar na principal, na seleção A? Tenho acompanhado minimamente as gerações jovens e acho que esta pode ser uma das melhores gerações que já tivemos. Temos, obviamente, uh, bons jogadores em todas as posições. Agora, havendo mais aposta, como referi há bocado, nas camadas jovens, parte dos três grandes, há jogadores bons para todas as posições. Sempre houve, não havia a mesma aposta. E os jogadores sem aposta não desenvolvem. Sinto que ele foi convocado agora. O jogador que eu penso que vai começar a ganhar mais destaque na seleção será o Francisco Trincão. Ele foi convocado agora, obviamente, a transferência para o Barcelona, muito grande para a carreira dele. E sinto que ele vai começar a ganhar mais destaque. Um jogador que não estará na seleção nos próximos meses poderá ir mais vezes. Não me admirava que o André Horta começasse a ser convocado mais vezes. Ricardo Horta também, os dois Hortas do Braga, mostraram muita qualidade este ano. E possivelmente não me admiraria que Tomás Teus, que Diogo Queiroz ou Diogo Leite, um deles desse o salto para eventualmente passar para a seleção. E o teu irmão, o João Moutinho, que é defesa esquerda, que está atualmente a jogar com o Nani, no Orlando City. Tem qualidade, o Nani já jogou com o João Moutinho e sabe o que é, só que a casa gasta.
Tem qualidade, sem dúvida. O meu irmão acho que podia ter passado, ter tido uma carreira melhor, mas teve uma carreira boa. Futebol profissional, titular na MLS, jogar futebol competitivo, apesar de não ser considerado um futebol muito competitivo, está a jogar numa das principais ligas do mundo, provavelmente top 10, top 15. É um jogador de qualidade, não me passa a mim, nunca passou, nem nunca irá passar. Mas olha, por exemplo, uma questão que me surgiu agora e acho que até é pertinente. Não achas que o Nani está a tentar ser vosso irmão? Faço-me uma ideia, acho que não passava, pela imagem de Nani, acho que não passava por não ser irmão, mas é um companheiro, é um jogador com quem fiz muita formação, é um jogador excelente, um jogador que fez grande parte, fez uma boa parte do Euro 2016 como um dos meus melhores jogadores da seleção. É um grande talento, muitas vezes um bocado underrated, mas vale o que vale. Ok, este inglês é do Wolverhampton, já percebi. Oh, João Moutinho, nós por norma no final de. Eu sei que tens acompanhado, não é? Porque tens mandado mensagens a dizer a dar um bom feedback sobre os episódios. Claro. Nós no final. Eu não queria, pronto, confessar isto, mas é inevitável. Nós no final costumamos sempre fazer o convidado ou os convidados uma pergunta a mim. Qual é a questão que tu queres me colocar, João Moutinho? Qual é que tu achas que será a próxima seleção a surpreender numa competição europeia, mundial, sul-americana, seja o que for? Muito bem, ou seja, a próxima seleção e o próximo país a dar uma de França, ou seja, que vai à final do Euro, ganha o Mundial, ok. É assim, Não, 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 não. Uma seleção, como é que eu devo explicar? Uma seleção tipo País de Gales no Euro 2016. ok, Uma seleção que vai fazer uma competição que toda a gente pensa que vai ficar para a fase de grupos. Os caras nem pensavam que chegassem lá à fase de grupos e que surpreendem. ok, ou seja, o Famalicão da Liga Portuguesa. Exatamente. É uma boa pergunta, é uma boa pergunta, mas eu acho que poderá ser a Bélgica. A Bélgica porquê? Porque todos os anos promete, todos os anos tem aqueles brilharetes, né? Aqueles grandes craques em grandes equipas, mas nunca é uma equipa coesa ao ponto de chegar longe nas fases, tipo o Manchester City, por exemplo. Ou seja, eu acho que a Bélgica poderá ter finalmente o que precisa e o que é necessário para chegar a uma fase longínqua das provas. E gostava de muito ver a Bélgica porque tem muitos talentos, mas não tem uma equipa. E eu acho que o Roberto Martínez pode chegar mais longe, mas também não sei se será o selecionador indicado. Mas sim, vejo a Bélgica. João Moutinho, quero-te agradecer imenso também ter estado cá. Uma questão que eu te quero colocar para terminarmos: quais são os teus planos para o futuro? Terminar a carreira no Wolverhampton? Voltares a Portugal? Nunca se sabe. Gostaria, eventualmente, se calhar, de voltar a jogar em Portugal, fosse Porto ou Sporting, só me iria a jogar nesses dois. Mas se for no Wolverhampton, termina a carreira, termina uma carreira longa, uma carreira boa, com troféus, troféu europeu, obviamente o troféu mais importante da minha carreira, e contente, com bons colegas, bons treinadores, seja onde for, termina uma carreira com toda a felicidade do mundo. Muito bem. João Moutinho, novamente quero-te agradecer pela oportunidade e também teres aceito o convite de participar no episódio 5 do Futebol no Coração. O apelido Maçã Podre, né, mais conhecido que teu. Entre aspas que eu quero colocar aqui no episódio. Nós nos episódios anteriores, se não estou em erro, foi no episódio 2, falámos sobre o Chelsea. O Ibrahimovic na altura falou sobre o Chelsea. Quero com isto dizer o quê? Que não é um programa para dar as notícias em última mão, não é, como é lógico, mas sim para comentarmos essas mesmas notícias. E eu refiro isto porque no segundo episódio, lá está, se não estou em erro, o Ibrahimovic fala e a questão é colocada no Chelsea e ele fala sobre a defesa. E nós nos dias de hoje temos visto o Chelsea a reforçar-se nesse sentido, ou seja, nós estamos aqui a prever as coisas. Mas isto, claro, é apenas um à parte. João Moutinho, quero-te agradecer imenso pelo convite aceito, por teres participado. Desejo-te sorte no futuro. E foi este o episódio 5. E esperem pelo sexto, porque o sexto vai ser melhor que o quinto. Com todo o respeito ao João Moutinho, vem o teu irmão.